E aí você me quebrou. Mas o que eu faço, gente? O que você dá uma sugestão? Eu acho que eu vou ir lendo aqui o conteúdo e eu vou lendo o conteúdo e, e, e aí a gente vai comentando, mesmo que vocês não vejam o slide, pode ser? Eu pensei nisso mesmo, né? Você vai seguindo aí como se a gente estivesse vendo. Vai seguindo que a gente vai ouvindo aí, vai acompanhando. Tá, então vamos fazer isso, tá, gente? Porque não tem muito o que fazer, não. Vamos lá. E aí, eu vou fazer algo aqui. E aí a gente vai conversando. Então, vamos lá. Então, eu vou fazer isso que o Fabiano falou. Vocês fiquem aqui. E a gente... Então, Fabiano, aproveita que você liberou o microfone. É hora pra gente começar, então. Eu vou lendo aqui e vocês vão acompanhando. Depois a gente arruma isso aqui, tá bom? Amém. Senhor Jesus, estamos aqui na sua presença, Pai, unidos no seu nome. Que nós possamos, ó Deus, estar atentos para crescer, Pai, em sabedoria e conhecimento. Que o Senhor abençoe cada um aqui, meu Deus, que possa contribuir, Pai, para o seu reino. Abençoe o pastor Niel, Pai, que venha trazer, meu Deus, uma mensagem aos nossos corações, que nós possamos aprender, Pai, nesta manhã de domingo. Se nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, então. Deixa eu pegar aqui. Semana passada nós falamos um pouco sobre... Na verdade, nós iniciamos a aula falando sobre o ser discípulo em Cristo, a identidade e as atribuições de Jesus. E aí, a gente comentou que nós havíamos comentado sobre a ideia de relativizar as orientações dadas por Jesus, né? E nisto, né, que eu falei sobre esse distanciamento, nós entramos naquele assunto que foi uma aula muito legal, foi muito instrutiva. Durante a semana, nós já tivemos vários, não só um momento, mas vários momentos em que todo aquele conteúdo, tudo aquilo que nós conversamos a semana passada, fizesse sentido para a nossa semana. Eu tive algumas... como que diz o nome? Nós tivemos, né, algumas informações de situações e tal, que quando a gente olha para a aula da semana passada e a gente vê o que nós conversamos a semana passada e o que nós vivemos durante a semana, a gente fala, nossa, como faz sentido discutir certas coisas na igreja. Não é, Bel? E foi muito instrutivo, porque a gente acaba... E hoje eu quero continuar falando com vocês sobre a identificação, a identidade e as atribuições de Jesus Cristo. Quem é Jesus? Essa é a primeira pergunta. Para a gente pensar na identificação e as atribuições de Jesus, a gente precisa responder quem é Jesus. Quem é Jesus? E eu quero, antes, eu estou com os slides aqui, mas eu quero deixar essa pergunta para vocês. Quem é Jesus? Estou com duas câmeras aí, eu não posso ficar com duas câmeras, né? Quem é Jesus? Oi. Então, eu estou vendo aqui no da Márcia aqui, não é possível. No da Márcia também está escrito que não é possível compartilhar tela. O problema é que eu sou o administrador da coisa, nunca vi isso, bloquear o administrador de compartilhar tela. Entendeu? No da Márcia também está aqui, eu estou com o celular aqui da Márcia aqui, também está não está permitido. Vê se você consegue aí, clica aí na abinha, não sei se está no celular, nos três pontinhos, vê se aparece para você, se você pode compartilhar tela. Que aí eu mando para você, mando lá no grupo. Isso.
Enquanto que eu ver lá, quem pode responder para mim quem é Jesus? No meu aparece que dá para compartilhar, pastor. Só que eu nunca fiz isso, não. Não sei se consigo, não. Então, o que eu também dá. Bugou o negócio. Fechou. Calma aí. É que eu fiz um Tá negócio. mais não. Tá Calma aí. aparecendo escuro. Não funciona, né? Não, Não, vamos. tá escuro. Mas deixa assim mesmo. É. Tá de todo mundo tá bloqueado. Eu não entendi nada. Depois eu vejo isso aqui. Vamos lá. Então, quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Vamos lá. Vamos. Eu queria ouvir pelo menos de umas duas pessoas aí uma percepção aí de quem é Jesus. Não é uma questão de certo ou errado. Talvez seja uma questão de compreensão mesmo, né? Não é uma questão de certo ou errado, porque um dia eu disse na igreja, lá na comunidade do Calvário, gente, se nós perguntarmos aqui na igreja, fizermos uma relação aqui na igreja, uma pergunta, e, e quem é Jesus, a gente vai acabar descobrindo que nós temos uma diversidade de Jesus aqui na igreja, e talvez nesse ajuntamento de ideias de quem seja Jesus, nós estamos ou muito perto de quem de fato Jesus é, ou nós estaremos muito longe daquilo que Jesus, de quem é Jesus. E aí a pergunta para nós entendermos a identidade e as atribuições de Jesus, ela é válida. Quem é Jesus para nós? Qual é o Jesus que nós aprendemos? Esse Jesus construído em nosso intelecto, a qual nós adoramos, a qual nós rendemos graça, é o Cristo bíblico. Fora nos ensinado, de fato, que o Jesus a qual nós adoramos é o Cristo da Bíblia. Então, essa é uma pergunta válida. Muitas vezes nós temos medo de responder, mas eu gostaria de ouvir de um de vocês aí, quem é Jesus para vocês? Sem briga, gente, tá? Devagar, sem briga. Calma, gente. Não precisa ter. Pode.
Então, vamos lá, você falou algumas coisas aí. Por exemplo, quem é Jesus? Quando você traz a ideia de que de fato isso acontece. As religiões, as ideologias, as filosofias tentam definir Jesus. E a pergunta é justamente nesse sentido, porque assim, independente das definições variadas que se tem acerca do Cristo, né, acerca de Cristo, né, a Bíblia, eu não sei qual é a referência que você disse aí, mas eu não concordo com o teólogo que diz que nós, no aspecto de definição do Cristo, você só enxerga como se fosse pela fechadura, você, na sua passagem terrena, aquilo que nós precisávamos saber, ele deixou claro para nós. Ele não deixou obscuro. Ele deixou mais claro do que águas cristalinas, de quem ele era. Os evangelhos definem muito claramente quem é Jesus. E as filosofias, ideologias e as diversidades de religiões que existem, que tentam definir Jesus sem o aspecto bíblico doutrinário, que é o dogma claro do evangelho, de quem é Cristo, da cristologia, certo? Por isso que nós temos uma dogmática, né? Alguns outros lugares a gente vai ter a sistemática, né? Que é são similares no seu conceito de desenvolver uma ideia acerca de Cristo. Você tem a cristologia, você tem a teologia, a teontologia, você tem a pneumatologia ou paraclitologia, você tem a eclesiologia, que são teologias sistemáticas ou dogmáticas. Em relação à dogmatização de quem é Cristo, a Bíblia é muito clara. De Gênesis a Apocalipse. Eu não tenho só o Novo Testamento acerca de Jesus. Por isso que eu discordo do que foi citado pelo que eu aqui, dessa frase de que nós só vamos enxergar Jesus pelo buraco na fechadura. Se nós formos falar do Cristo antes da fundação do mundo e do Cristo depois da eternidade, a gente não tem todos os parâmetros, mas de quem é o Cristo, a Bíblia é muito clara, desde o Gênesis até o Apocalipse, de quem é Jesus para nós, de quem é Jesus. Então, ela tem uma defesa muito clara. O livro de Mateus é um dos livros que mais procuram, de alguma forma, apresentar essas realidades acerca de Jesus que estava apresentado no Antigo Testamento. Por exemplo, o texto de Isaías, que diz que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Esse texto lá para Isaías tem um sentido. O Mateus, ele vai apontar esse texto como um texto profético acerca de Cristo, acerca do nascimento dele e de Maria. Quem vai dar essa interpretação é o próprio Mateus. A partir do conhecimento que o próprio Mateus tinha da Torá, do Antigo Testamento, e ele vai apresentar, jogar luz a esse texto, dizendo, olha, esse texto fazia sentido lá naquele período de Isaías, mas também hoje nós temos a revelação do que aconteceu nesse texto. Qual é? O Cristo sendo nascido de uma virgem, da menina, da Maria, de Maria, né? Então, assim, por isso que eu falo que, e aí se alguém mais, né? Eu quero ouvir também da Davi Luiz. Davi, fala você aí, Davi Luiz, quem é Jesus para você? Quem levanta a mãozinha aqui? Nosso Salvador e esperança, porque ele é nosso Salvador e pessoa e esperança. Amém, Davi, é isso aí. E aí, eu vou passar a bola, porque eu já estou fazendo isso também, porque eu vi que, de fato, por exemplo, como você comentou aí do testemunho de Jeová, que foi na tua casa, e ela fez essa pergunta. E aí você respondeu para ela que quando ela tiver tudo acerca de Jesus, pode ser que a gente não tenha o quadro inteiro pintado, porque a gente não tem. Mas a gente tem acerca de Jesus e a sua vida, obra, missão, nós temos assim tudo o que nós precisamos saber acerca de Jesus, que eu vejo na Bíblia. E nós vamos discutir um pouquinho sobre isso. Eu quero te ouvir também, porque você levantou a mão aí para falar. Pode falar, irmão.
Não, quem é Jesus? Não é quem foi, quem é. Uhum. Eu preciso só fazer umas considerações novamente aqui, porque assim, quando eu digo assim, quem é Jesus, eu não posso tentar desenvolver uma ideia de quem é Jesus a partir de algo que não aconteceu, algo que não existe, certo? Eu só posso falar de alguém a partir de algo que existe, certo? Eu não tenho como falar de... Vou criar um nome fictício aqui, do José Maria da Silva Rodrigues, uma pessoa que não existe. Eu só posso falar de uma pessoa que não existe ou de algo que não existe. Por exemplo, sobre mim. No dia que eu não estiver mais entre nós, as pessoas vão saber quem era o Niel a partir daquilo que eu deixei escrito. Se eu não deixei nada escrito, ou se ninguém escrever nada sobre mim, eu não tenho como saber quem era o Niel. Eu só posso saber quem é a partir de algo que se escreveu, de algo que foi escrito. Não posso desenvolver uma ideia a partir de algo que eu não tenho alcance. Então, eu não posso desenvolver uma ideia de que eu não posso falar, que eu não conheço Jesus porque ele não, por exemplo, não deixou uma biografia. Não, eu conheço Jesus dentro daquilo que está escrito sobre ele, e o que está escrito sobre ele é inspirado pelo próprio Espírito Santo, que inspirou os discípulos a escrever, para que nós soubéssemos quem era Jesus. O Evangelho de Lucas, ele é muito claro. Se você abrir ele aí comigo aí, você pegar o Evangelho de Lucas, no capítulo 1, deixa eu pegar aqui para vocês e vou ler rapidamente. Olha o que o Lucas vai dizer, que é a partir desta convicção, dessa ideia, que a gente precisa entender quem é Jesus. Quem é Jesus dentro daquilo que a Bíblia nos ensina. Não é do que não foi escrito, do que... Não, a gente precisa desenvolver, nós como cristãos, nós precisamos ter uma ideia clara de quem é Jesus. Sua identidade, sua
a sua identidade e as suas atribuições. Quem é Jesus? Então, primeira resposta, Jesus é um judeu. Ok? Bom dia, meu querido. Está aqui o Erivan, o Alex, a Silvia, falei já da Felícia, da Deise, e está também aqui conosco aqui, o nosso irmão, o Adilson, né, que está acompanhando com a gente aqui. Nós vamos falar um pouco, essa matéria, se fosse teologia, seria cristologia, mas é uma EBD, então a gente vai falar um pouquinho sobre quem é Jesus. Lucas vai dizer assim, para Teófilo, né, olha, tendo, pois, muitos empreendido, pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim, Lucas está falando, conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo, desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Então, Timóteo, o Lucas está falando para Teófilo aqui, e ele vai deixar muito claro, vou escrever para que, qual que é o propósito? Para que você conheça com certeza tudo que você já foi informado acerca de Jesus, para que você tenha certeza, convicção sobre quem é Jesus, ô Teófilo, para você não ter dúvida de quem é Jesus. Então, os evangelhos, ele tem essa proposta de apresentar para nós, de forma clara e objetiva, quem foi Jesus e quem é Jesus, e aí nós temos que transportar a ideia de quem é Jesus, né, apresentado nos evangelhos e ao que ele faz sentido para nós hoje. Como que tudo isso faz sentido para nós hoje? Então, quem é Jesus para nós hoje? Por isso que eu comecei a fazer a pergunta. Porque essa pergunta parece uma pergunta vaga, mas nós temos como definir quem é Jesus. A Bíblia deixa pontos claros e nós vamos conversar um pouco sobre isso hoje, a partir da perspectiva da dogmática cristológica sobre a vida, obra, identidade e atributos de Jesus. Certo? Por quê? Porque você vai ouvir aí algumas religiões falando que Jesus é um Deus, como Testemunha de Jeová, por exemplo, um Deus, só que um Deus em uma esfera menor. É um Deus menor. Muito semelhante ao que alguma linha do gnosticismo trabalhava, né? Você vai ter algumas outras religiões dizendo que Jesus é o Pai e que não há distinção entre Pai, Filho e Espírito Santo. Você vai ter outras religiões, como o judaísmo e o islamismo, falando que Jesus é apenas um profeta. Foi um grande profeta, mas nada além disso. Você vai ter em algumas religiões, algumas definições, como a adventista, que vai dizer que Jesus é o arcanjo Miguel. Você percebe que há variações, há outras, como esses dias eu falei em uma reunião, que para mim, a teologia neopentecostal, eu vou falar aqui abertamente, teologia neopentecostal para mim é das piores teologias e não tem nada que se valha a pena você se apoiar. Eu sou radical mesmo nisso aí, para mim não é padrão, igrejas, porque para esses caras, Jesus é o mordomo. Jesus é o mordomo, Jesus é aquele que tem que te abençoar. E para muitos de nós, dentro das nossas igrejas, Jesus é um mordomo, apenas um mordomo, aquele que está ali para me servir. Aquele que está ali para fazer o que eu quero, o que eu preciso, o que eu desejo, o que eu determino, né? E aí é que está a pergunta, quem é Jesus de fato? Diante de tantas variações de ideias, quem é Jesus? Para uns como eu vou usar a palavra que você usou, Jesus é apenas um curandeiro.
Para outros, um grande filósofo, um grande professor, que nos deixou muitos exemplos superiores de como viver a vida. Mas será que Jesus se resume a um professor? A um curandeiro? A um mordomo? Será que Jesus se resume só a isso? Quem é Jesus para nós? Davi Luiz falou que Jesus é o Salvador e a sua esperança. É definições que a Bíblia nos traz sobre Jesus. E aí eu quero trabalhar com vocês, primeiro, essa ideia de que dentro da Bíblia nós temos clareza de quem é Jesus. Por isso que nós precisamos nos aprofundar no conhecimento das Sagradas Escrituras, porque só ela, porque o Lucas escreveu para Teófilo para isso, para que ele tenha certeza das coisas que já foram informado. Certeza de quem? De tudo que Jesus havia feito e de todas as características, identidade e atribuições de Jesus. Não é para ter dúvida. A ideia é claro isso aqui, é claro, não é para se ter dúvidas acerca de Jesus. Nós não podemos confundir Jesus, como um dia eu preguei na igreja, nós temos a ideia de, Jesus é o nosso amigo, que Jesus disse, vós sereis meus amigos. Mas embora Jesus disse que vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando, que eu vos ordeno, né? Mas muitas vezes nós encontramos pessoas que se relacionam com Jesus como que se relacionam como apenas um amigo, mas Jesus não é um amigo assim, né? É um amigo diferenciado. E é um amigo a partir dele, não de nós, né? Porque se nós formos bem sinceros, nós não queríamos ser amigos de Jesus. É o evangelho que nos alcançou. Então, quem é Jesus? Vamos lá. Vocês estão com a Bíblia aí? Nós vamos ler um pouco de Bíblia hoje, tá? Abre aí João 1 para nós. Quem puder abrir João 1 e ler alguns versículos. Deixa eu pegar aqui uns versículos aqui. Até o 14. Quem pode ler João 1, do 1 ao 14? Pois não, Bel, pode ler. João 1. Abaixa isso aqui, Davi, peraí. Isso. Baixa o celular, Davi. Isso. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida era a luz dos homens, e a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem nele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumiava a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Veio para os que era seu, e os que o seu não receberam. Mas a todos quantos receberam, dele o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vindo-se a glória, e vimos a glória, com a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e de verdade. Legal, bom demais. Vamos. Deixa eu pegar aqui o outro texto. Desliga seu microfone, está com o microfone ligado. Vamos fazer. Os versículos lidos do Evangelho de João apontam para 4 testemunhos importantíssimos a respeito da identidade de Jesus como Cristo, né? São as Escrituras, são testemunhas. João Batista são testemunhas, as obras e sinais e milagres de Jesus e o próprio Deus, porque no capítulo 5, não vou conseguir ler com vocês, mas no capítulo 5 de João, se vocês depois quiserem ler,
do 16 em diante, vai falar que o próprio Deus declara, o que o próprio Deus fala sobre o Jesus. Então, nós temos pelo Evangelho de João 4 testemunhos importantíssimos. A própria Escritura declara quem é, né, Jesus. Então, quem é Jesus? Bem, primeiro, Jesus é o Criador de todas as coisas. Né? Todas as coisas foram feitas por ele. Primeiro de tudo ele é Deus. Porque lá em João 1, está escrito o quê? No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, o Verbo, ele também, que é Jesus é Deus. Outras características, outra identidade, Criador de todas as coisas, porque todas as coisas foram feitas por ele. Outra identidade de Jesus, característica, ele é a própria vida. Nele estava a vida, e a vida era a luz do mundo. Ele é a vida. Quem é Jesus? Jesus é a luz que resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Você veja você percebe que esta declaração de João revela muito daquilo que nós estamos conversando aqui, Kio. As pessoas que não têm a iluminação do Espírito Santo de Deus para conhecer Jesus, eles não vão compreender Jesus. As pessoas não vão compreender Jesus porque não têm iluminação do Espírito Santo. Eles não vão reconhecer essa luz do próprio Deus. Eles não têm a iluminação do Espírito Santo, então eles vão se perder em seus próprios conhecimentos, em suas próprias filosofias. E aí nós podemos ir lá para Paulo falando a Timóteo que nos últimos tempos amontoarão para si doutores segundo as suas próprias consciências, seus próprios entendimentos. Eles não vão querer saber da verdade do Evangelho. As pessoas... As pessoas vão ficar perdidas acerca de quem é Jesus. Por quê? Porque não tem a iluminação do próprio Deus. Entendeu? Não tem a iluminação do Espírito Santo. A gente precisa... o Dário colocou aqui, e vocês? Perguntou Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. Né? Então, se nós, né, não foi nem carne nem sangue, mas foi revelado pelo próprio Pai que está nos céus, se o próprio Deus não agir na vida do homem, trazendo a ele a iluminação do Evangelho, as pessoas não saberão quem é Jesus. E, inclusive, dentro das nossas igrejas. As pessoas se perderão em seus próprios conceitos, em suas próprias filosofias. Então, se eu me entender e procurar conhecer o Evangelho, me aprofundar no Evangelho, eu vou ir compreendendo quem é Jesus, porque a luz que é Jesus vai me revelar as coisas, eu vou ser iluminado pela própria luz e eu vou conseguir compreender. O que mais Jesus é? Jesus é a luz verdadeira, ou seja, existe luz falsa, tá? Entendeu? Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem. Então tem luz falsa. Tem pessoas que fazem aí interpretações equivocadas. Mais uma vez, o texto vai reforçar a ideia. Qual a ideia? O mundo foi feito por ele. Veio para os seus, ou seja, mostrando que Jesus era um judeu. Jesus veio para os judeus, mas os judeus não receberam. E Jesus tem o poder, através da sua vida, de fazerem aqueles que receberem o seu nome, fazerem deles filhos de Deus. Jesus, ele é aquele que liga o homem a Deus novamente. Certo? E aí o verbo se fez carne, Jesus, ele encarnou-se, habitou. Isso é a encarnação, é um dogma muito importante dentro da nossa dogma. Quando eu digo dogma, eu digo doutrina, tá? Eu digo ensinamento doutrinário bíblico. Não aquelas dogmas da Igreja Católica que inventam coisas lá também, que tem coisas que eles fazem... E atrás das igrejas evangélicas também tem seus dogmas, né?
Ah, você não pode subir no altar se não tiver de gravata. Ou de barba, como eu tenho aqui. Isso é dogma, não é bíblico, né? É costume, né? Mas, enfim. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, quem é Jesus? O unigênito do Pai. Certo? Cheio de graça e de verdade. Então, quando você olha para o início do Evangelho de João, aí você olha para o texto que o Dário citou aqui de Mateus, você começa a vislumbrar, e se você ler João 5, aí você lê o próprio João Batista dizendo, ó, eis aí, esse aí é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Quando nós olhamos e a gente começa a montar este quebra-cabeça do que está no Evangelho acerca de Jesus, nós vamos, de alguma forma, fazendo e entendendo e compreendendo Jesus, sua identidade e suas atribuições quanto a nós. O Evangelho é muito claro. Pedro respondeu, tu és o Cristo. O que é Cristo, irmãos? O que é Cristo? É uma pergunta, e eu quero que alguém responda. Quando João diz, tu és o Cristo, porque vocês sabiam que Jesus Cristo não é sobrenome, gente? Vocês sabiam disso? Que Cristo não é sobrenome? Tá? Jesus é o nome. Não tem sobrenome. Cristo não é sobrenome. Cristo é isso aí. Cristo é a identificação de Jesus, é uma parte da sua identidade. O que ele é? O que quer dizer a palavra Cristo? O Dário colocou ungido. Mais alguém? Vou abrir aqui, gente. Vou abrir aqui essa janela, porque está muito escuro. Vou abrir um pouquinho aqui. Mais alguém? Abre o microfone e fala aí, gente. Pastor Washington, está no Chile. Abre aí para nós. Pastor Washington, está aí ainda? Acho que foi pior aqui o negócio. Deixa eu mudar de lado aqui. Isso. Melhorou? Não melhorou nada. Hein, Pastor Washington? Salvador. Vamos lá, Messias. Tá, o que quer dizer Messias, Ariana? Vamos lá, gente. Abre o microfone, compartilha com a gente aí. Tá bom, Pastor Washington, tranquilo. O Pastor Washington falou que está com a internet travando. É isso aí, Lilian. Messias, no hebraico, a palavra é ungido, né? A palavra é ungido. E ela tem a conotação, ela tem a ideia de apresentar aquele que viria, né? O Messias, né? O ungido, aquele que era enviado por Deus, seria enviado por Deus para libertar Israel, para estabelecer o reino de Davi. Então, quando as pessoas, igual o texto de Mateus vai dizer, tu és o Cristo, ele está... por isso que Jesus fala, não foi a carne nem o sangue que te revelou isso aí, rapaz. Por quê? Porque a revelação, no que consiste a revelação? Consiste na ideia de mostrar, quando João declara, tu és o Cristo, você é ungido, você é o enviado de Deus para salvar, para libertar, para a humanidade. Então há um reconhecimento com a palavra Cristo, ela é muito forte, porque eles reconheciam Jesus
ali naquele contexto como o enviado do próprio Deus para estabelecer o reino de Deus na terra. Então, por isso que hoje os judeus que se convertem ao cristianismo são chamados judeus messiânicos. Por quê? Porque eles acreditam no Jesus, no ungido, né? Que é em Jesus como ungido, como o enviado de Deus. Então, essa declaração ela é muito importante. Ela é muito importante porque ela revela para nós algo muito sério. Então, a Bíblia ela vai nos trazer esses panos de fundo, né? Então, vamos fazer aqui, então, agora, algumas considerações essenciais acerca do significado de Jesus Cristo para a teologia cristã e para o discipulado a partir das 4 fontes testemunhais apontadas pelos capítulos lidos do Evangelho de João. João 1 e João 5, tá? O João 5 nós não lemos, mas nós vamos fazer um catado aqui. Beleza. O Novo Testamento, primeira, claro, coisa que a gente precisa ficar... que o Novo Testamento é fonte primária de onde podem ser extraídas as percepções acerca de Cristo. Mas algumas das referências atribuídas a ele devem ser lidas no contexto do Antigo Testamento. Então, qual que é a nossa fonte primária para sabermos acerca de Cristo? O Novo Testamento. Então, não adianta para um novo convertido, vamos pensar no discipulado aqui, você ir lá entregar para ele ler Provérbios. Você precisa fazê-lo conhecer Cristo. E onde que eu faço ele conhecer Cristo? Evangelhos. Ou eu vou pedir para ele ler Mateus, ou vou pedir para ele ler Lucas, ou vou pedir para ele ler Marcos. É sério, irmãos, isso é uma orientação para todos nós. Por quê? Especialmente Marcos, mas um dos 3 evangelhos, porque ele vai conhecer Jesus, porque o Novo Testamento, especialmente os evangelhos, é a fonte primária de onde podemos tirar as percepções acerca de Cristo. Então não adianta eu mostrar para o rapaz Gênesis, não adianta o novo convertido ler Salmos. Ele precisa conhecer primeiro o Cristo. E qual que é a fonte primária? O Novo Testamento, especialmente os evangelhos. O próprio termo Cristo, e aí eu já adiantei, é na verdade um título com uma variedade de significados que podem ser compreendidos apenas à luz da expectativa do Antigo Testamento em relação à vinda do Messias, que em grego é Christos. Então, o próprio termo Cristo, ele é um título que só pode ser compreendido de fato quando a gente olha lá para o Antigo Testamento e entendemos a partir do Antigo Testamento quem era o Messias, quem deveria ser o Messias, quais seriam as características e atribuições do Messias. E aí começa a se fazer sentido todas as referências que nós temos no Novo Testamento acerca do Christos. Ok? Deixa eu ver se tem algum. Então, esta é a nossa, nosso trabalho, irmãos. Então, a partir disto, vamos observar os testemunhos que as Escrituras dão. Você só está escrevendo em espanhol, né, pastor Washington? Você tá aí, isso aí, Isaías 6 e Isaías 9, isso mesmo. E é incrível esses textos, né? Porque quem vai dar a interpretação deles, como eu disse agora há pouco, exemplo, tá lá, exemplo. Pois não, Fabiano, pode falar. Sem querer, bati aqui, pastor. Tá. Então, vamos observar o que as Escrituras dizem acerca de Jesus. Meu Deus, mas minha câmera aqui no coisa que está muito ruim por causa da claridade do sol que está vindo ao contrário aqui. Eu vou mudar aqui essa coisa. Vou colocar aqui assim. Para o pessoal do Instagram. Nossa, tá horrível, gente. Quando você fica longe do celular de vocês, eu não capto o áudio. Então vamos lá. Vamos lá.
Quais são os testemunhos das Escrituras? Primeiro, testemunho. Jesus é o Messias prometido, o Cristo prometido. Por isso da declaração de João, que o Dário compartilhou com a gente. Segundo, a palavra grega Cristo traduz o termo hebraico Mashiach, reconhecido em sua forma transliterada Messias, cuja raiz significa ungido, como foi falado para nós aqui. Embora o antigo Israel ungisse profetas e sacerdotes, o termo foi principalmente reservado para a unção de um rei, ok? Então, a ideia do reinado, do Messias trazer o seu reino, ser ungido, ou seja, ter óleo de oliva esfregado ou derramado sobre a cabeça, era um sinal público de ter sido escolhido por Deus para a função de rei. Pergunto-vos agora uma pergunta pegando essa ideia da unção. Da unção. É na unção? É na unção? Lembra? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Essa ideia permanece no Novo Testamento? De ungir pastor, de ungir não sei quem. É polêmica, irmãos. Onde tem na Bíblia, no Novo Testamento, alguém que foi ungido para exercer o pastorado, para exercer o diaconato, para exercer a missão aí? Diga para mim aí. Onde que tem no Novo Testamento isso? Vocês estão muito quietos, quero arrumar polêmica para vocês falarem. Hã? Bom, eu nunca vi, né, a unção dessa forma no Novo Testamento. Só mesmo a unção de Cristo e pronto. Quando a moça do poço unge ele, né? Mas de resto, mais nada. Que ela derrama o óleo, né? Sobre os pés de Jesus. Nem foi sobre a cabeça. Mas tudo bem. Que ungiu, né? É isso aí. E aí, gente? Calma aí, vamos pegar a referência aí, Dário. Calma aí, Dário. Vamos ler lá. Vamos ler lá, Dário. Deixa eu pegar aqui. 1 João 2,27. Vou pegar aqui. 1 João 2. Não. Não, mas aqui é outra unção, Dário. Não é essa igual na perspectiva do Antigo Testamento, não. De ungir com óleo, derramar óleo na cabeça, algo do tipo. A Deise respondeu aqui no Facebook que não tem, porque a nossa unção é através do Espírito Santo. E aí, gente? A unção em Marcos 6,13 fala sobre a unção sobre um doente, né? Não fala a unção sobre pastorado ou alguma coisa dentro da igreja. E o Tiago disse também, está alguém doente, chame o presbítero e unja com óleo, né? Aí isso, mas aí eu acredito que é para doenças, né? Tipo, pessoas doentes, endemoniadas, essas coisas, né? Nem endemoniada, irmã. É porque ali o texto tem uma conotação mais porque os óleos antigos, eles tinham uma característica de cura também, né? Eles eram feitos com ervas e traziam muitas vezes algumas enfermidades. Você colocava o óleo para poder, igual muita gente fala, óleo de mamona, óleo não sei do que, para poder trazer alguma cura para alguma ferida, alguma coisa do tipo. Lembra? Vocês sabem disso, né? E aí você tinha aspectos, mas para expulsação de demônio não tem unção de expulsação de demônio. Não tem. Eu ouvi em um texto aqui, que eu não lembro agora, que ungiam-se as pessoas para chegar nessas pessoas endemoniadas. Não lembro agora. É uma coisa meio louca aqui que eu li, mas não estou achando. E outra coisa, para mim, né, como o senhor perguntou, existe sim ainda a unção, nos tempos de hoje,
devido ao que acontecia no Antigo Testamento, é no meu ponto de vista, né? Sim. Para se manter a cultura, né, do que era feito para mim. Então, não que é necessariamente uma necessidade, porque a gente vê que hoje há pastores que fazem todo o papel de pastores, fazem o papel de diaconato, né, e não são ungidos. Então, é só um rito para mim. Tá. É um rito, literalmente. Obrigado pela palavra final aí, justamente. Na verdade, a gente tem muito mais. A nossa igreja, que era para ser uma igreja neotestamentária, ela tem muito mais característica veterotestamentária do que neotestamentária. Mas eu vou deixar esse assunto para depois, para um outro momento. Eu quero continuar aqui falando de Jesus. Só era para provocar um pouquinho, para vocês falarem um pouco, para eu parar de falar aqui, porque eu estava cansado de falar já. Mas é isso. Eu acho que é mais para cumprir um rito. Não tem evidências do Novo Testamento. O que se tem no Novo Testamento é só separação. Até na minha ordenação, por exemplo, eu lembro que até eu não preparei nada desses negócios, porque eu não tenho essa pegada, né? E aí eu lembro que até o pastor Sidney veio perguntar para mim, cadê o óleo? Eu falei, para quê? Aí falou, eu fui preparar uma toalha, achando que é também o óleo. Mas aí ele arrumou um pouquinho lá, porque tinha um frasquinho, tinha uma gotinha de nada de óleo. Aí melecou só a mão assim, só deu para brilhar a mão só e colocou na minha cabeça. Falei, tá bom. Né? Quase que eu disse para ele, serve óleo de cozinha? Eu vou lá em casa buscar um pouquinho do óleo de fritar ovo. Agora tem um óleo lá, pastor, que fica na mesa da ceia. Não, mas aquele ali é óleo, deixa lá. Não é para nada não aquilo, é só para exemplificar. É mais para exemplificar que a gente é ungido pelo Espírito Santo do que tudo. Não tem, não. Eu sou meio bronqueado com nossas expressões veterotestamentárias da fé, que era para ser uma fé neotestamentária. Mas não tem, tá, gente? Mas vamos lá, vamos continuar falando de Jesus. Então, não tem, há um rito que se faz hoje só para a questão de ficar... E aí tem toda aquela ideia, tem a mesma ideia, sabe? Qual que é a ideia? Isso aqui é separado por Deus, ele sabe, escolhido por Deus e tal. Mas a ideia mais de unção se reservava mais à ideia do reinado, e não das funções ministeriais. O próprio Jesus reconhecia que ele era o cumprimento das profecias acerca do Messias ungido de Deus. Então, o próprio Jesus sabia disso e ele reconhecia isso dentro do próprio Evangelho. Olha, Lucas 4, 17 e 21 diz que Jesus estava na sinagoga e, ao estar na sinagoga, ele foi convocado a ler ali o profeta Isaías e foi entregue para ele o livro do profeta Isaías. E abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito. O que está escrito lá? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. Alguém viu no Novo Testamento alguém derramando óleo na cabeça de Jesus? Se nem o próprio Cristo teve esse rito, por que nós mantemos esse rito, gente? Só para provocar, tá? Porque quem, na perspectiva do Novo Testamento, é o que a Daisy falou aqui no Facebook. É o Espírito que nos unge para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então, Jesus fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. E na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. E aí ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Então Jesus diz: olha, o que eu acabei de ler acabou de se cumprir
diante dos vossos olhos. Então o próprio Jesus reconhecia que ele era o cumprimento das profecias acerca do Messias, do ungido de Deus. Amém? De acordo com alguns estudos, estima-se que existam mais de 300 profecias messiânicas ao longo do Antigo Testamento. E aí uma pergunta rápida e básica para vocês. Deixa eu te fazer uma pergunta a todos. Quais são os livros do Antigo Testamento que mais falam de Jesus? Tem 2. Que são conhecidos como os livros messiânicos. Quais são? Do Antigo Testamento. Que mais falam de profecias acerca de Jesus. Isaías. Tem mais um. Estou esperando. Pode liberar o microfone aí e falar. É bom dar aula online que você dá tempo de pesquisar no Google, né? Mas é bom, pesquisem no Google. É igual o programa lá do Celso Portiolli. Vocês têm 30 segundos para pesquisar no Google aí. Vai lá. Quais são os 2 livros do Antigo Testamento que são considerados livros messiânicos? Zacarias também, mas tem 2 mais... Zacarias fala um pouco, mas tem 2 que são os 2 livros que mais falam. Tem 2 livros do Antigo Testamento que mais falam sobre Jesus. Que mais trazem profecias sobre Jesus. Um é Isaías, que já foi falado pelo Fabiano. Tem outro aí. Não é Zacarias o que mais fala. Não, eu que estou perguntando, Bel. É eu quem estou perguntando. Não é Neemias. Vamos, gente. 30 segundos no Google. Gente, é eu que estou perguntando. É Jeremias, Vitória? Não, não é não, Vitória. Não é Daniel. Ela faz outra pergunta. Oséias também não. Vou facilitar para vocês. Vou abrir aqui na minha Bíblia, vou ler um texto e aí vocês vão ver onde que está escrito. Não estou com... Oh, não, assim, ó. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite não tenho sossego, porém tu és santo. O que habitas entre os louvores, em ti confiarei. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. Vamos lá. Mas tu és, lá no verso 9 vai dizer assim, no verso 7, todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e balançam a cabeça, dizendo, confiou no Deus dele que o livre-os, pois nele tem prazer. Mas tu és os que me tiraste do ventre, o que me preservastes estando ainda aos seios da minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe. Aí diz assim, tararará. Verso 18, reparte entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre as minhas túnicas. E aí? Alguém mais respondeu? Gente, vou responder para vocês para nós ir logo lá. O livro de Salmos é o livro mais messiânico, que tem mais profecias acerca de Jesus.
os dois livros que mais contêm profecias acerca de Jesus, é isso, desde Salmos. Salmos é Isaías e Salmos. São os dois livros que mais falam acerca de Jesus. E este salmo que eu acabei de vos ler é o Salmos 22. Que fala, inclusive, sobre o dia de Jesus. Deus meu, por que me desamparaste? Que o próprio Jesus cita. Enfim. Então, então. Mas você vai ler lá, tem muita coisa sobre Jesus ali nos livros dos Salmos. De acordo com alguns estudos, estima-se que existam mais de 300 profecias messiânicas ao longo do Antigo Testamento. Por exemplo, que vocês falaram aí, né? O texto que eu acabei de ler aqui. Ó, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus falou. Todos balançam a cabeça, zombam de mim e dizem, confiou no Deus que os livre, né? Não foi isso que disseram para Jesus lá na cruz? Clama seu Deus aí para ver se ele te salva. Desce da tua cruz. Não foi que zombaram de Jesus? O que fizeram com o pano que cobria Jesus? Não lançaram sorte sobre as vestes de Jesus? Sobre a túnica de Jesus? Ele não foi rodeado e... verso 16 do 22. Pois me rodearam os cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou. Ele estava cercado de quem? Olha o texto que vem da seguinte. Transpassaram-me as mãos e os pés. Só aqui, irmãos. Só aqui nós já temos várias referências sobre Jesus. Depois vocês leem de novo Salmos 22, aí vocês vão ver essas referências. Bem, outro testemunho para nós irmos, depois a gente termina aqui, eu falei de 4, a gente vai conseguir falar só de 2, é o testemunho do próprio João Batista. Qual que é o testemunho de João Batista? Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. Ok? A salvação foi possibilitada pela vida, morte e ressurreição de Cristo. A ênfase de João está em apresentar Jesus como Salvador, como Davi falou, que Jesus é o Salvador, a nossa esperança. Quando Cristo, olha o que Irineu de Leão disse, Irineu de Leão é um pai da antiguidade. Quando Cristo encarnou e assumiu a forma humana, ele recapitulou em si mesmo toda a história da raça humana, obtendo para nós a salvação, de forma que pudéssemos reconquistar em Jesus aquilo que havíamos perdido por meio de Adão. Isto é, a condição de criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus. Só em Cristo é que nós conseguimos conquistar novamente. Só em Cristo foi possibilitado nós conquistarmos essa condição de criatura de criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus. Jesus é quem reestabelece, Jesus é quem reconquista, é Jesus quem religa, é Jesus quem livra-nos de toda a separação de Deus. É Jesus. É por isso que João diz, olha, eis aí, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. É estrondoso o tamanho dessa declaração. Irmãos, vejam só. Deixa eu ver aqui um negócio aqui. Bem, vou parar por aqui. Eu quero que vocês imaginem comigo a seguinte cena. João Batista está pregando onde? João Batista está pregando no deserto. Existem muitas pessoas atrás de João Batista. Inclusive, 2 dos discípulos de João seguem Jesus após essa declaração. João Batista, ele está ali e as pessoas estão confundindo ele. Tanto é que na declaração que o Dário coloca aqui, o diálogo ali é isso.
Jesus diz, olha, uns estão dizendo aí que eu sou Jeremias, outros estão dizendo que eu sou Elias, outros estão dizendo que eu sou a reencarnação de João Batista, que tinha acabado de morrer. E vocês? Irmãos, essa pergunta é séria. Quem dizes que eu sou? Essa pergunta vai de encontro à nossa aula de hoje. Quem é Jesus para você? Você precisa definir claramente isso. A Bíblia te dá condições necessárias para você definir de forma clara e objetiva quem é Jesus. Nós não podemos ter dúvidas de quem é Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? Quem eu sou para vocês? Nós somos discípulos de Jesus, nós precisamos saber quem é Jesus. E não saber quem é Jesus a partir das experiências dos outros. Não saber de Jesus a partir daquilo que eu prego no altar domingo, na igreja, na comunidade do Calvário, onde qualquer pastor prega, em qualquer igreja. Não, vocês precisam conhecer Jesus a partir da sua própria leitura do Evangelho, ao se deliciar com as palavras do Evangelho, ao se debruçar ao Evangelho, e a partir do Evangelho você ir descobrindo, e você ir vendo que o que o pastor prega no altar é o mesmo Cristo que você lê nas Escrituras. Porque a partir do momento que você começar a ler nas Escrituras quem é Jesus de fato, e você ouvir de algum pastor, pode ser até mesmo eu mesmo, pregando alguma coisa que não está de acordo com o Evangelho, você tem condições de chegar em mim e dizer, pastor, você está errado, este não é Jesus que apresenta o Evangelho. Jesus não é um curandeiro que o Senhor está pregando, Jesus não é o seu mordomo como o Senhor está pregando, que vai te dar bênção, que vai te dar vitória, e que vai te dar chave da... Não, pastor, não, esse não é Jesus. Esse Jesus que tem que fazer porque você é filho dele, não, esse não é o Jesus, pastor Otoniel. Porque o Jesus da Bíblia é esse aqui, ó. Agora só vai ter condições de fazer isso quem lê Bíblia, quem lê Evangelho. Sabe qual que é o nosso problema do século XXI? O problema da igreja conectada com o mundo é que estamos conectados com o mundo e desconectados com Deus. Quem é Jesus para nós? Porque eu disse um negócio muito legal no começo, falando sobre a experiência que ele teve com os testemunhos de Jeová. Gente, se nós não soubermos quem é Jesus, nós somos engolidos por qualquer tipo de vento e doutrina. Por isso que nós temos em nosso meio, infelizmente, pastores, lideranças que se sobrepõem sobre a igreja como se fossem donos da igreja. Por que fazem isso? Porque não conhecem Jesus, que Jesus é o dono da igreja. E quem é o pastor? Nada. É um membro do corpo. Com atribuições que vão lhe ser cobrado mais? Sim, mas é membro do corpo. Cabeça é só Cristo. Porque Deus te colocou como cabeça e não como cauda. Mentira do inferno isso aí. Coloca no texto que o texto não diz. Coloca no evangelho que o evangelho não ensina. Eis o Cristo aí, ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Que expressão mais magnífica que João teve. O João Batista. Porque ele está falando, olha, é esse aí, é Jesus. Ele quem vai tirar o pecado do mundo, não sou eu. A ação de João Batista é o que muitas vezes nós, em nosso meio como cristãos, evangélicos, nós precisamos tirar. Nós queremos a glória para nós não queremos transferir a glória para Cristo. Eu falo isso, irmãos, eu tenho exercido o ministério pastoral e eu olho para mim e eu falo quão difícil que é para nós, muitas vezes, vermos as coisas funcionarem, dando certo, as coisas acontecerem, e você não pegar para você a glória, você lembrar que tudo aquilo não é nada por nós. Eu falava
Quinta-feira à noite, encontrei um amigo meu, Eliezer, e eu falava com ele, e aí ele falou, nossa, eu tenho visto lá a igreja, tem bênção, não sei o que, falei, irmão, eu não sei como que Deus tem feito essas coisas em nossas vidas, porque não somos nós, não é o meu curso de teologia, não é as minhas aulas de administração eclesiásticas, não são as minhas expertises, não, porque assim, quando eu olho para mim mesmo, eu lembro do 2 Samuel, esse texto, desde que a Ana me leu lá na casa dela, me bate fortemente no meu coração. Quem sou eu, Senhor, para que o Senhor te lembres da minha família? Quem sou eu, Senhor? Eu não sou ninguém. E aí a gente precisa retomar esse entendimento de quem é o Cristo. Para nós, a semelhança de João Batista, gente, imagina a cena, tinham muitos seguidores de João Batista. Ele tinha muitos seguidores. E ele não olhou para o seu sucesso, ele não olhou para a sua gama de seguidores, ele não olhou quantas curtidas ele tinha no Instagram, ele não olhou quantos seguidores tinha no Facebook, quantos seguidores tinha no YouTube, e ele olhou e falou assim, não, nada disso importa, o importante é que ali está o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Não sou eu. Reconhecimento de quem é o Cristo. E o Irineu de Leão vai falar isso para nós aqui. Gente, é em Jesus que nós podemos, que foi possível reconquistar o que havíamos perdido por Adão. Em Adão nós perdemos a condição de sermos feitos à imagem e semelhança de Deus, e em Cristo nós reconquistamos. É em Cristo, é em Jesus, é pelo sacrifício, é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, que nos faz novamente termos a condição de hoje sermos criaturas feitos à imagem e semelhança de Deus. O que tem de nós nisso? Nada. Pode ser o pastor mais bem sucedido, pode ser o pastor com não sei quantos mil membros, não importa, ele não é nada. Se não fosse Cristo na cruz do Calvário, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, eu sempre digo, um dia me questionaram assim, eu vou falar de uma experiência própria, tá? E depois, se vocês quiserem compartilhar alguma coisa para a gente terminar, eu vou terminar com isso. Pastor, um dia o senhor pode ir para vários lugares, não sei o quê. Eu falei, se Deus quiser. Porque se Deus não quiser, eu vou exercer os meus próximos 60 anos, que eu espero chegar lá, que eu estou fazendo a conta. Não, pelo menos uns 50, vai. 88, 90 anos. Quando meus próximos 50 anos de ministério, se o senhor falar para mim que meus próximos 50 anos de ministério vai ser na Rua Zilda Arnes Neumann, na periferia de Francisco Morato, eu não me importo. Porque não tem a ver comigo. Tem a ver com aquilo que o rei quer que eu sirva, onde ele quer que eu sirva. João Batista servia no deserto. Não é o local. Não é o local. Não é o local onde eu estou. É para quem eu estou trabalhando. Então, João Batista estava no deserto. E eu termino com isso. Que nós possamos reconhecer que é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E que nós somos membros deste corpo. Que Cristo é tudo em nós. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Amém? 10h30. Alguém tem alguma fala para falar para nós terminarmos de orar? Gente, ora pelo pastor Wash, está lá no Chile. A gente conseguiu aí, irmãos do Facebook aqui, o pastor Wash está lá no Chile com a Mônica, já pregou ontem à noite, eu vi aqui a postagem dele. Foi bênção demais. Eu vou falar um negócio para o senhor, pastor Wash. Estamos esperando o senhor aqui com muitas novidades, em nome de Jesus, amém? É isso aí, que ele cresça e nós venhamos diminuir cada dia mais. É o que o João Batista disse. A irmã Deise compartilhou aqui. Deixa eu ler aqui, irmã. 9h35 e eu termino. Marcos
É isso aí que está escrito lá, que ele cresça ou diminua? Tá gelado por aí, pastor? 9:35. Isso, irmã. Obrigado. Texto lindo. E ele, Jesus, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. É isso aí. Mensagem pastoral. Quer ser pastor? Então vocês que estão aqui nessa aula, se desejar o episcopado, excelente obra deseja, mas não é para ser maior que ninguém. É para ser o servo de todos. O pastor é o servo de todos. O pastor é o primeiro que limpa a igreja. Aqui na comunidade do Calvário, meu irmão, a gente coloca todos os pastores na escala. Todos estão na escala de limpeza. E inclusive eu e a minha família. Na verdade, inclusive não. Eu tenho que ser o primeiro. Eu sempre falo pro pessoal, coloca eu como o primeiro, porque o exemplo... Nós estamos, muitas vezes, quando a gente está no culto de quarta-feira, eu fico na portaria, deixo os irmãos dirigindo os cultos. Certo? Irmão, para com esse negócio de ser pastor por causa de status. Ser pastor é ser servo. E a melhor coisa de todas é que antes de ser pastor, nós somos chamados para sermos discípulos. Eu vou pedir, Bel, hora para nós terminar aí, Bel. É isso aí. Ora para nós aí, Bel. Libera o microfone e ora para nós terminar. Amém. Soberano Deus e meu Pai, obrigada, Senhor Jesus, por tanto conhecimento, Senhor Jesus, por tanta busca que os pastores têm buscado enxergar de maneira mais perfeita e mais certa dentro do que está escrito dentro da Bíblia, Senhor Jesus, que tem passado aos nossos corações, para que nós venhamos ser bem instruídos e buscarmos cada vez mais, meu Pai, entender e ouvir a Tua voz. Obrigada, Senhor Jesus, por esta aula, que o Senhor venha abençoar o restante do nosso domingo, que seja um domingo de muita paz, de muitas alegrias, e que assim como está sendo nessa aula, nos nossos próximos cultos, aí às 6 da tarde, na comunidade do Calvário, e em outras igrejas, o Senhor venha se fazer presente, Senhor Jesus, e crave a Tua palavra em nossos corações. Amém, graças a Deus. Amém. Gente, Deus abençoe a todos. Obrigado por este momento. Hoje nós conseguimos ser um pouquinho mais rápido. Semana que vem a gente vai falar sobre os testemunhos do testemunho das obras, sinais e milagres que tem no Evangelho e o testemunho de Deus o Pai acerca de Jesus, tá bom? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Deise, obrigado pela presença. Todos os irmãos que estão aqui... até o Paulo entrou aqui. Paulo, Deus abençoe, Paulo. Galvão. Ei, Paulo, você é uma benção na nossa vida, pastor Paulo, né? Falar certo, né? Tem todos aqui que participaram com a gente aqui, em nome de Jesus, pastor Erivan, todos aqui em nome de Jesus, obrigado. E domingo que vem, nesta mesma hora, neste mesmo local, estaremos aqui nesta live com vocês aqui no Facebook e na nossa aula online aqui no Google Meeting. E se caso algum de vocês desejarem participar desta aula no Google Meeting para ver os slides e tudo mais, o Alex Silva também está assistindo. Deus abençoe, Alex. É só nos procurar aí, irmãos, e a gente disponibiliza o link para vocês da aula. Na verdade, do grupo da EBD Online, lá a gente disponibiliza o link, tá bom? Deus abençoe a todos, um ótimo domingo para todos. E tem culto às 18 horas aqui na Comunidade do Calvário, em Francisco Morato, e lá em Indaiatuba, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.